porque em algum lugar dentro dele, ele essencialmente deu as costas à face do Evangelho em Cristo Jesus, por obedecerem a espíritos enganadores. E são pessoas que estão obedecendo. E obedecendo no geral é uma coisa forte demais. Segunda razão, por que, você pergunta? Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Por darem ouvidos a espíritos do engano, que são aqueles que só pregam mentira. O Evangelho são, em inglês, você diz que são good news, boas novas. Mas esses evangelhos que esses espíritos do engano estão pregando em todos os lugares, no rádio, na televisão, no púlpito da sua igreja, domingo, quarta-feira, fazendo apelos não ao Evangelho, não a Jesus, mas a outras prioridades, a outras formas de obediência, a outro espírito que não é o espírito do amor de Cristo. Por você dar ouvidos, por você acolher esse ensino, dia a dia, vai dizendo amém, vai cantando os cânticos dessa guerra, até que um dia isso se transforma em valor, em significado, até que um dia isso é instilado, isso é introjetado na sua essência, na sua mente, no seu inconsciente, no seu ser mais profundo. E você nem sabe por que você está dentro desse Pantanal e não consegue nem explicar. É espiritual. A terceira razão de por que nos últimos dias, e existem dias que são dias últimos, são dias tão catastróficos que são quase viradas de era. Se a gente não atentar e não abrir os olhos, são dias que têm o poder de finalizar, de acabar determinados modos de existir. Por quê? Que nos últimos dias, gente que a gente nunca pensou iria defender o inimaginável e seguir o impensável. Por quê? Por seguirem ensinos de demônios. São doutrinas demoníacas. São ensinos. São montagens feitas em nome da Bíblia, junta um pedaço do Velho Testamento, um pedaço de Moisés, um pedaço de Juízes, um pedaço de Davi, um pedaço de um profeta, vão juntando pedaços. Aí pegam um pedacinho de Jesus, tiram do contexto e dizem, viram? Jesus mandou os discípulos andarem armados, mandou os discípulos, portanto, terem a coragem de matar. Quando Pedro feriu a orelha do escravo, do sumo sacerdote que estava ali para prender Jesus, Jesus disse, basta, que é isso? Vocês não entenderam nada e curou a orelha do homem. Mas parece que Jesus se transformou num Baal-zebu, numa coisa horrorosa. E o que eu assisto todo dia é gente pregando, em nome de Jesus, ensino de demônios. E vocês vão atrás disso. É por isso que vocês vivem tão frustrados, enganados. É por isso que
tantos descreem, tantos não querem mais nem ouvir falar, porque deu tudo errado, pareceu tudo mentira. E aí perderam tudo, a fé, a esperança, o amor. Aí vem a quarta razão de por que, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. E a quarta razão é por causa da hipocrisia dos que falam mentiras. Está aí no verso 2, no início. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Essa é outra razão. O pessoal vai ficando tão saturado como você. Como você. Quando eu iniciei aqui em VTV, e, na realidade, antes disso, no meu site, no portal Caio Fábio, lá em Copacabana, no início do ano 2000, eu comecei a entrar, tinha um movimento enorme de ateus na internet, enorme. E aí eu comecei a dialogar com muitos deles. E eles vinham com os argumentos tolos, argumentos de criança, de escola dominical, de argumento evangélico das antigas. E aí, olha aqui, olha o Deus do velho, o Deus do novo. Aí vinham para mim, eu transformava aquilo numa idiotice. E onde é que estão esses ateus evangélicos? Estão todos aqui, seguindo aqui, acompanhando aqui. Se tornaram crentes por causa da verdade do evangelho e porque viram que ele estava sendo pregado com sinceridade e com uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Porque eles tinham se afastado de tudo e de todas as coisas, porque o que mais escandaliza, o que Jesus ensinou, de fato, não só em Mateus 23, mas nos evangelhos, que o que de fato escandaliza os pequeninos, não os casca-grossa da religião, mas os pequeninos, é a hipocrisia, é a mentira, é o falar uma coisa e fazer outra, é a mentira deliberada, é a falsa campanha, é aquela pessoa que de ano em ano muda de ênfase para pegar um novo grupo, para ajuntar dinheiro de um novo nicho. E eles vão reinventando Cristo para cada novo pacote. E Jesus vira um signo, uma logomarca de produtos que vão sendo recriados e vendidos e que não tem nada a ver com o único Cristo da cruz e que ressuscitou de entre os mortos. Cristo Jesus, não tem nada a ver. E aí o pessoal, depois de um tempo, vai vendo as mentiras, a nojeira, o engano, a roubalheira, a ganância, a hipocrisia, o mascaramento, a falsidade, a luxúria escondida atrás da piedade, sem nenhum espírito da piedade de Cristo. Como diz aqui em cima o capítulo 3, do verso 14 em diante, especialmente no verso 16, que diz evidentemente grande é o mistério da piedade. Aí diz algo que era recitado como um credo na igreja primitiva. E Paulo faz uso dessa repetição que se afirmava nos cultos de muitas comunidades de fé e que dizia: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ou seja, não existe piedade se não for segundo Jesus, a encarnação,
o Evangelho, essa vida que assombra anjos, que não tem medo da cruz, que sabe da ressurreição e que vive tendo um lugar garantido na glória de Deus. Esse é o espírito da verdadeira piedade, que nos mantém em estado de perseverança e de resiliência, que nos faz vencer a mentira, a hipocrisia, o engano e mantermos o eixo da nossa estabilidade de fé no Senhor Jesus. Agora, a maioria não tem, como eu disse antes, esse carnegão. E aí não tem raízes plantadas. Logo, logo eles se escandalizam. Logo, logo eles se sufocam. Logo, logo a semente é comida pelo maligno. Logo, logo eles dão na pedra dura e secam ante a causticância das tribulações da existência, por causa da hipocrisia daqueles que dizem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas as existências são um descaminho, uma mentira e um abismo mortal. A quinta razão, porque muitos nos últimos dias apostatarão da fé, você pergunta por quê? Por causa da cauterização da própria consciência, como diz o verso 2b. Consciência, depois de você ir vivendo esse processo, ela vai sendo cauterizada. Você já foi cauterizado? Porque uma consciência cauterizada é uma consciência psicopática. Ela perde a simpatia, a empatia, ela não se importa com mais ninguém, ela não está aí para nada. Ela não sente a dor de ninguém. Ela diz, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Acaso eu sou tutor do meu irmão? Ou seja, são respostas do espírito de Caim. Não tem nada a ver com isso, não. Essa não é minha profissão. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí o cara vai entrando em qualquer coisa, vai defendendo qualquer causa. O que importa é o que traga vantagem, poder. E aí ele cospe no Evangelho, vira as costas para Jesus todo dia. E não vai poder dizer que não sabia. A consciência fica cauterizada. E tem gente que, enquanto a consciência é cauterizada, eles ainda sentem o cheiro de carne queimada, mas a maioria diz, tomara que acabe logo, que eu não quero mais sentir culpa nenhuma, eu não quero estar mais nem aí para nada. Essa vida culposa ou essa vida piedosa não dá futuro para ninguém. E aí vem uma sexta razão de por que